Opa, bom dia, pessoas inteligentes, interessantes e interessadas. Bem-vindo ao De Frente com a Verdade. É um programa aqui do canal do carlosbarreto.com.br, Carlos Barreto Treinamento. E hoje eu tenho o prazer de estar aqui com o professor João Alexandre e daqui a pouco a candidato ao Senado, deputada estadual Janaína Pascoal. Mas enquanto isso não acontece, enquanto a gente acerta todos os detalhes, bom dia, professor João Alexandre. Prazer novamente estarmos juntos aí em mais uma jornada. Bom dia, professor Carlos Barreto. Bom dia aí às pessoas, como você fala, inteligentes, interessantes e Interessantes e interessadas. interessadas. Eu lembro do Alexandre no dia dele. Eu lembro do trocadilho que ele fez lá. Mas, enfim, muito bom dia a todos e a todas que acompanham aí o canal do professor Carlos Barreto. Hoje, tema interessante, né? Sempre é bom você estar de frente com um político, né? E que mais que político é uma pessoa que tem aí uma vida acadêmica, tem uma biografia, né? Não é uma política com biografia, né? Diferente de alguns que nem biografias têm, né? Então é Verdade. interessante. E a professora Janaína Pascoal, ela tem aí uma vida acadêmica, que é a parte que me cabe aqui na participação hoje, né? Uma vida acadêmica exitosa, né? Chegou aí ao topo da carreira acadêmica e é uma pessoa que muito contribuiu para a discussão da democracia, do direito no Brasil, e tê-la, mesmo que seja em poucos momentos, para uma conversa descontraída, vai ser muito legal. Tá? Obrigado aí a todos aí pelo convite. E o Peluque já está com a gente aí. Peluque, de que região que você é, Peluque? Ele já está te dando um bom dia também, professor Alexandre. Bom dia, Peluque. Abraço, meu querido. Obrigado pela audiência aí. Está sempre com a gente aí, passeando aí, tudo quanto é lugar aí, onde a gente está, nossa galera aí, nosso time de pensadores está junto, né? E interessante, né? Interessante. São João da Boa Vista, onde que é? São Paulo, São Paulo, né? São João da Boa Vista é perto aqui. Eu acho que Nossa deu senadora certo. aparecendo aí, gente. Estão me ouvindo? Sim, bom dia. Bom. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Tudo jóia. É porque eu entrei por um link que tinha que baixar um aplicativo, aí depois consegui entrar direto, por isso que demorei um pouco. Ah, eu sei, nós somos uma geração que precisa aprender a mexer um bocadinho ainda com isso. E eu pelejo. Vamos lá. Bem-vinda. Muito obrigado por disponibilizar o seu tempo. O canal aqui é um canal educativo, então, diferente daquele monte de pergunta que o pessoal fica falando para a senhora sobre um monte de coisa ligada ao mundo político, a gente vai centrar mais no mundo acadêmico e mais na pessoa da Janaína Pascoal, tá? Aí está o professor João Alexandre. Tudo bom, professor? É uma honra recebê-lo, professora. O senhor é professor do quê? Eu sou professor de ciências policiais, sociologia e antropologia, voltados exclusivamente para análise de políticas de segurança pública. Oxe, que chique! Que bom! Então, deixa eu... Eu aluno da senhora em algumas palestras aí na USP, alguns debates, então, assim, acompanho a vida acadêmica da professora e que eu estava falando para o professor Barreto, antes da senhora entrar, né? Discutir, assim, nós não estamos preocupados com o que pensam de nós, nós estamos preocupados com o tipo de pensamento que nós temos que devolver para a sociedade. E a senhora sempre foi firme nesse aspecto, né? Inclusive, por conta disso, lá na USP, teve lá seus perrengues, lá com os encastelados que lá permanecem, né? Mas conseguiu driblar, conseguiu, pela competência, ascender aí aos graus máximos da carreira acadêmica, o que a torna aí uma política com biografia, né? Diferente do que nós vimos hoje, né? Um documentário que teve lá na Brasil Paralelo, você vê que, eu não lembro quantos, mas uma grande parte dos políticos que estão no Congresso não foram eleitos, né? Eles subiram por cotas aí partidárias, mas não... Isso é um ponto que me preocupa muito. O sistema eleitoral, ele é feito para não dar certo. Quando uma pessoa é eleita sem ter votos,
ela chega àquele espaço de poder sem assumir compromissos. Então, ela também não vai ser cobrada, porque o cidadão votou num outro indivíduo, né, numa outra pessoa, com suas propostas, e esta pessoa que de verdade recebeu o voto não tem poder nenhum sobre as pessoas que ela levou com os seus votos. E então é um sistema feito para não dar certo. Por isso que eu defendo reduzir o número de parlamentares, para que os parlamentares tenham maior visibilidade. Com isso, precisam se preparar mais, participar mais da vida dentro das casas legislativas. Né? Não quero criticar ninguém, mas há parlamentares que não têm nenhuma vinculação com a vida da Casa Legislativa. Né? Não participa de nenhuma sessão, de nenhum embate, de nenhuma comissão. E a atividade legislativa primeira é legislar. A segunda, ou paralela, é fiscalizar os demais poderes. Né? Fazer social, com todo respeito, né? Não faz parte da atividade legislativa. É claro que o legislador não pode, vamos dizer assim, se afastar, se apartar da realidade. Então, eu defendo que faça visitas técnicas a hospitais, a escolas, a entidades, que vá a câmaras de vereadores, prefeituras, que receba munícipes no seu gabinete. Mas, assim, eu percebo que ainda a cultura do brasileiro, e não são só os parlamentares, tá? Eu sou dura também com a população. É uma cultura de aplaudir, reverenciar aquele parlamentar que faz social. Né? Então, assim, por exemplo, é muito intrigante. Eu vivo lendo nos jornais das várias cidades paulistas a seguinte crítica: a mais votada da cidade nunca mais apareceu aqui, né? Primeiro, eu fui muito bem votada e agradeço São Paulo pela confiança em todas as cidades do estado. Mas eu entendi que eu estava sendo votada para trabalhar na Assembleia. E os senhores podem olhar, eu estou em todas as sessões, não raras vezes presido a sessão, mesmo não sendo presidente da casa, participei de todas as votações, com tomada de posição, assumindo os riscos das críticas, com clareza dos votos. Então, a própria população, muitas vezes, não reconhece o trabalho, que é o trabalho correto do parlamentar. Né? É muito intrigante. Muitas vezes eu estou em sessão deliberativa, hein? Aí ou o vereador ou alguém vai no meu gabinete e quando o assessor diz, olha, ela está no plenário. Como assim? Ela tem que estar aqui para atender a gente. E eu procuro ter assessores, né, capacitados para poderem fazer o atendimento enquanto eu estou no plenário. Então, é um pouco da necessidade de falar sobre isso, com respeito, com clareza, para a população também compreender que é necessário mudar a cabeça para a gente evoluir como nação. Né? O meu trabalho é um trabalho de longo prazo, eu tenho consciência disso. Não é um trabalho para amanhã, é um trabalho de longo prazo. Né? Seja na USP, seja na advocacia, seja agora na Assembleia, amanhã, né, se o povo confiar em mim novamente no Senado, ou de volta para a universidade, entendeu? Mas é um trabalho de longo prazo, de mudança de mentalidade. Por falar nisso, eu queria aproveitar tudo isso para perguntar, quem que é a Janaína Pascoal? Quem é essa pessoa? Olha, é uma pessoa com uma paixão pelo país, né? um otimismo com relação ao país, que eu confesso aos senhores que nem eu mesma sei explicar. Porque às vezes eu tomo tanta pancada, né? E aí chega a noite, eu estou assim, com vontade de jogar a toalha. Mas aí eu paro e penso, rezo,
e acordo no dia seguinte com a energia completamente renovada, cheia de planos para colocar em prática, entendeu? Com confiança de que a gente vai ser o país que está na minha cabeça. Então, eu sou uma pessoa determinada, né? Determinada, assim, com essas pautas para o todo, sabe? Não aquela pessoa que tem uma meta para si e atropela as demais. Eu não sou assim. Mas essa confiança de que a gente pode fazer melhor, de que o brasileiro pode se aprimorar, entendeu? De que o país pode, sim, ser aí o coração do mundo, isso eu acho que me define. E com relação a ser política, quando que a senhora descobriu isso? Você é política? É que, assim, eu divido ser político, né, de ser político partidário. A política partidária é algo novo na minha vida e eu não sei dizer até quando vai, né? Não sei dizer. Agora, ser política, eu sempre fui. Eu, com 10 anos de idade, acompanhava no detalhe, entendeu? A realidade do meu país, debatia com adultos, assistia os noticiários, comentava, sofria junto, né? Aquele movimento das diretas ali, eu vivi intensamente. Era pequena, eu nasci em 74, né? Naquela época eu tinha 10 anos de idade. Na época da Constituinte, estava ainda no primeiro grau, ali antes do colegial, numa escola estadual, a professora de História fez uma mini Constituinte, eu participei intensamente. Então, assim, eu sempre fui política, né? Agora, a política partidária é uma coisa nova na minha vida e eu não sei até quando vai, né? Não tenho como te dizer, olha, entrei para não mais sair. Realmente não sei. Agora, eu vou ser política até o último dia da minha vida e como eu acredito no espírito, acho que também na espiritualidade. Professor João Alexandre? Isso que a professora Janaína colocou é bem claro. Tem uma frase do general MacArthur que fala o seguinte: se um dia você for possuída pelo pessimismo e corroída pelo cinismo, que Deus, então, da sua alma se compadeça, né? Então, assim, essa é uma frase do general MacArthur, quando falavam para ele exatamente isso: olha, a guerra vai ser grande, o número é insuficiente, talvez você não ganhe. E aí ele cunhou essa frase na história, né? Porque o que eu vejo, professora, é assim, nós não somos um país na essência do que essa palavra significa. Talvez nós sejamos um país com foco na teoria geral do Estado, naquele formato ali, povo, nação, território e tal, mas primeiro que nós não temos um projeto de nação, nós não temos um projeto de nação e nós estamos perdendo a alma de um povo, a alma de ser povo. E a partir daí parece que o que era povo dentro de um território virou rebanhos aprisionados em ideologias e estratégias de marketing político, onde acaba cada um seguindo um caminho e se desviando do foco da nação, né? E aí pessoas como a senhora e outros, poucos, que têm voz, né? E um detalhe interessante, professor Barreto, que assim, mulher na política partidária, ela nada mais é do que cota. Ela nada mais é do que tipo um tampão ali para dizer que tem, igual coisa cota para negro, para LGBT, para dizer que não incluiu, tá? Põe lá, de qualquer jeito, não vai fazer nada, não vai votar nada, tal. Agora, quando a mulher ela entra para a política partidária, com independência, com fala, com voz, com autonomia, sem medo da divergência, ela incomoda o partido, incomoda os projetos e incomoda os pares, porque não era esse o papel da mulher lá no parlamento. Né? O papel era tampar o buraco. Né? E a senhora veio aqui quebrando esse paradigma, né? De leoa, de lutadora, de promotora da busca da dignidade, da democracia, da transparência. E isso, acho que para a senhora também se constitui um grande fardo, né? O senhor tocou num ponto muito interessante. Eu tenho uma característica que eu não gosto de vitimizar, né? Eu até brinco muito que essa vitimização é uma marca das mulheres de esquerda, né? Sempre colocando que são perseguidas, então eu não gosto de vitimizar. Não obstante, eu acho que é importante dar visibilidade para algumas situações
porque com isso nós alertamos, sejam as meninas que estão se preparando para entrar na política, para entrar na vida profissional, e também os rapazes, porque às vezes o homem age de uma determinada forma e ele não percebe. Então, por exemplo, esta minha saga, né, para concorrer ao Senado, está se revelando algo muito intrigante. Porque em 2018 eu tive 2 milhões de votos. E as pessoas gostam de dizer que eu me elegi na esteira do presidente. Isso não é verdade. Por quê? Porque os deputados bolsonaristas da Assembleia não conseguiram fazer a sua cadeira sozinhos. Aqueles que... Então, eu nunca me apresentei como bolsonarista, como Bolsonaro de saias, e foram os meus votos que elegeram colegas que sempre se apresentaram como bolsonaristas raiz. Pois bem, eu tive 2 milhões de votos, eu estava no PSL, eu externei o desejo de concorrer ao Senado. Eu entendo que qualquer sigla, né, haveria de abraçar essa ideia, dizer, olha, tem uma mulher com 2 milhões de votos, investir nessa mulher. O presidente do PSL falou com todas as letras. Olha, nós vamos apoiar o Rodrigo Garcia, que na época era vice, e quem vai escolher o candidato ao Senado é o Rodrigo Garcia. Então, eu já estou sendo bem claro com você de que você não é nossa candidata. Isso quem me falou foi o doutor Luciano Bivar, o presidente, né? Aí eu falei, olha, presidente Luciano, eu agradeço a honestidade, então eu estou avisando o senhor que assim que abrir a janela eu vou me retirar. Aí houve a fusão com quem? Eu saí, né? Eu saí. Dali em diante, várias siglas vieram me convidar, mas para sair a deputada federal, para puxar, né, os quadros que eles tinham interesse. Quando admitiam que eu saísse ao Senado, queriam colocar o presidente do partido como meu suplente. E queriam fazer um acordo para eu ganhar e me afastar, para esse homem ser o senador. Eu falei, isso é fraude, eu não participo de negociata, né? Quando viram que eu não ia abrir mão de concorrer, aí começou um movimento assim que eu considero muito desrespeitoso, da política e da imprensa. Jornalistas passaram a me ligar o dia inteiro, perguntando se eu ia desistir. E o que eu achava mais engraçado é que eles perguntavam assim, mas por que você não vai desistir? Aí eu comecei a ligar para colegas, homens, que eram candidatos ao Senado, pré-candidatos, com porcentagem muito menor do que a minha. E eu falava, algum jornalista te liga perguntando se você vai desistir? Eles diziam, não, Janaína, isso nunca ocorreu. Por exemplo, tá? O Rene, o Melão, eles diziam que isso não ocorria. Né? O Melão eu perguntei várias vezes, outros colegas. Então eu fiquei pensando, meu Deus, os colegas estão com 1%. Eu já apareci com 10, com 11, com 12, com 14, com 16. Por que os jornalistas me ligam perguntando se eu vou desistir? Por que eu não vou desistir? Aí a coisa piorou. Porque os candidatos ao Senado, os pré-candidatos e os pré-candidatos ao governo, começaram a me ligar para chamar para eu ser suplente de homem que nunca foi eleito para nada. Homem que passou pelo teste das urnas, não conseguiu ganhar deputado. Né? Então, assim, peraí, eu falava, mas por que eu tenho que desistir para ser suplente de um homem que nunca teve voto? Por que ele não vem meu suplente? Né? E isso foi assim, gente, durante esse tempo todo, sabe? Então, eu entendo firmemente que enfrentar essa resistência, de manter essa candidatura, né, para além de dar essa opção de um quadro técnico preparado, consistente para São Paulo e para o Brasil, eu entendo que é um exemplo para as meninas, entendeu? De que a gente não deve... Veja, eu não tenho nenhum problema, nenhum preconceito em ser suplente, em ser vice, são atividades dignas, mas que a gente não deve se convencer, aceitar a ideia de que uma mulher só serve para ser vice,
só serve para ser suplente, ou seja, só serve para passar a impressão de que aquele homem é democrático, de que ele respeita as mulheres, né? Então, assim, o Tarcísio me telefonou pedindo para eu desistir, sabe? Eu acho isso uma violência política, sabe? O presidente do partido disse que o Rodrigo Garcia iria escolher o candidato e não seria eu. É uma violência política, entendeu? Contra a mulher, né? Então, assim, eu acho que a minha candidatura, eu não estou aqui vitimizando, eu estou contando a verdade. A minha candidatura é uma resistência, sabe? A esse achatamento da mulher na política, entendeu? O presidente Bolsonaro lançou um candidato, com todo respeito, que não tem formação para o cargo, né? Que se eu desistir, eu vou falar aqui com todas as letras, eu sei que as pessoas não gostam, acham que eu estou atacando, mas eu não estou atacando, estou falando a verdade. Se eu desistir do pleito, o candidato do presidente não vence a chapa da esquerda, ele não tem condições. Se ele sair da corrida, eu tenho chances, eu não vou afirmar que vença, porque como boa advogada, eu nunca tenho certeza do resultado. Mas eu tenho potencial para vencer a chapa PT, PSB, PSOL, né? Mas ele lançou, por quê? Porque ele queria que eu respeitasse uma ordem que ele me deu. Ele mandou eu não sair senadora, sair deputada. Entende? Então, assim, estou correndo o risco de perder? Estou. Mas, como todo candidato, também tenho chance de ganhar. E eu acho que eu preciso mostrar para as mulheres que elas também podem ser candidatas majoritárias, por que não? E isso mostra uma outra verdade, né? Os candidatos, eles não são candidatos, eles são indicados. Quem são os candidatos? A gente, de uma maneira mais ampla, nós não escolhemos quem vai para o Senado, quem vai para a Câmara dos Deputados. Essas pessoas são escolhidas pelos presidentes do partido. Aí a gente começando a entender esse jogo político, a gente começa a entender por que tem tanto partido, que não tem tanta definição ideológica assim, para ter tudo isso. Olha, é muito grave, tá? Eu, quando fui ao Supremo Tribunal Federal sustentar a favor das candidaturas avulsas, eu disse isso com todas as letras, existe um cartel, tá? Eu sou professora de Direito Penal. Quem estuda Direito Penal, os senhores estão da área também, sabe que cartel na seara econômica é crime. Quando empresas grandes se unem e dividem mercado e combinam preço, matando a concorrência, estão praticando crime. O que acontece na política é um cartel partidário. Eles sentam, eles combinam, eles tiram da frente os candidatos que não aceitam negociatas, e aí rola tudo, é dinheiro, é cargo, entendeu? É tudo. E eu não estou aqui falando de esquerda e direita, né? Estou dizendo, infelizmente, do sistema que se tem. Então, assim, eu acredito firmemente que um senador não pode ser um funcionário do presidente da República, por melhor que seja. Veja, eu não estou aqui escolhendo lado, direita ou esquerda. Um senador não pode ser um funcionário do presidente da República. Um senador representa seu estado, representa sua população com independência, apoiando o que é bom, criticando o que é ruim, melhorando os projetos que podem ser aprimorados. Mas eu não aceito, né? Inclusive, olha que coisa intrigante, as pessoas diziam assim para mim: você não tem a menor chance, porque para ganhar o Senado tem que colar num governador ou tem que colar num presidente. Ou seja, o Senado é tratado como apêndice, sendo que na Constituição Federal é a casa mais importante. Não existe visibilidade para a eleição ao Senado. As emissoras não fazem debates, né? Eu estou implorando um debate. Entenderam? Então, assim, é muito grave. Eu acho que a minha candidatura, independentemente do resultado, ela é importantíssima para dar visibilidade para essa prática deletéria. Talvez nós estejamos como estamos, porque o Senado sempre foi tratado como apêndice, né?
E outra que eu quero destacar: os principais candidatos que estão ao meu lado, na concorrência, né, não querem ser senadores. Um sonhava ser governador, ficou com essa disputa pelo Senado como prêmio de consolação e já tem o ministério prometido. O outro é ministro, né, foi ministro até agora, e já disse que vai voltar para o ministério. Então, e aí tem uma coisa interessante, né? O Márcio Pontes, ele foi um ótimo ministro da Ciência e Tecnologia. A parte do Senado ela é puramente legislativa, é direito, é uma casa revisora de leis. O que um cientista vai fazer dentro de um Senado não dá para entender muito, a não ser isso que a senhora falou, né? Os lobbies, as necessidades, as conveniências. E é isso que é estranho. Me incomoda muito, porque o Senado está sendo tratado, desde sempre, e neste pleito, de maneira especial, como escada, né? Elege, leva um suplente para assumir a cadeira e vai para o ministério. Né? No caso da chapa da esquerda, na hipótese do Lula ganhar, que é uma hipótese, gente, é uma eleição, nós não sabemos do resultado. Se o Lula ganhar, Márcio França vira ministro, porque isso já está explícito, o senador será Juliano Medeiros, que é o presidente do PSOL, com todas as pautas inerentes ao PSOL, né? Demonização das polícias, legalização do aborto, legalização das drogas, né? Dizer que criança é trans, é homo, é hétero, para mim criança é criança. Então, veja, são as pautas do PSOL. Eu não tenho como deixar de dizer com todas as letras que presidente Bolsonaro, ao me prejudicar, está dando a cadeira do Senado ao PSOL. Eu preciso dizer com todas as letras. Se com isso vão me atacar, se com isso eu vou perder votos, por eu não ser subserviente, por eu não ser puxa-saco, desculpa o termo, presidente Bolsonaro lançou um candidato que não tem chance de ganhar da esquerda para dividir os votos da direita e está dando a cadeira de São Paulo para o PSOL. É ele, ninguém mais que está fazendo isso. Porque e é uma coisa interessante, né? Ele disse que foi missão. E é uma coisa interessante que a senhora é atacada tanto pela esquerda quanto pela direita, né? Ao menos a senhora consegue ser unânime, justamente por ser congruente. Que foi o que o Pelu... o Pelu que é de São João da Boa Vista, o Moraes de... tem gente aqui de Guarulhos, São Bernardo do Campo, São José dos Campos, Cotia, Presidente Prudente. Esse é o que eu estou conseguindo reconhecer aqui o pessoal de onde são, né? A senhora está falando para eles também. E aí eu vou para outra pergunta para a senhora. Eu sei que o professor Alexandre tem pergunta para fazer também. A grande dificuldade, qual que é realmente em ser uma... Eu vou chamar de política, não de forma pejorativa, tá? Só dentro do mundo político. Em ser uma política, qual é a grande dificuldade de ser congruente, de ter... Eu acompanho a senhora já há um bom tempo, antes da senhora ser deputada, e principalmente depois de deputada. E o que eu vi na senhora foi o mesmo discurso. A senhora é uma das pouquíssimas deputadas na Alesp, que são 94, que não mudou o discurso, manteve o mesmo discurso desde o primeiro dia até hoje. Qual que é essa grande dificuldade que tem? A dificuldade é a seguinte: eu não acho que seja uma dificuldade exclusiva da política, tá? Porque eu vivi isso muito também na vida acadêmica, na advocacia. A coerência não é algo bem recebido ainda. Talvez no ambiente brasileiro, onde se trabalha com a ideia de grupo, né, de time, vamos dizer assim. Então, as pessoas não entendem que você defenda ideias, defenda pautas, né? Independentemente das pessoas. Elas querem que você concorde com o que diz o grupo. Então, se você está num partido
e o líder do seu partido defendeu alguma coisa, você não pode falar publicamente que você é contrário. Você pode falar para aquela pessoa, mas falar publicamente jamais. Então, por exemplo, sempre foi um problema eu, no ambiente partidário, defender as candidaturas avulsas. Várias vezes eu recebi, assim, como é que eu vou dizer assim, diretas, né? Para de falar sobre candidatura avulsa, você está dentro de um partido. Falei, gente, não dá, porque eu já fiz um pronunciamento no Supremo Tribunal Federal sobre isso, né? Não dá. Então, assim, aquela frase do Fernando Henrique, muito famosa, esqueçam o que eu escrevi, né? Essa frase jamais vai se aplicar a mim. Eu não rasgo o que eu escrevi, né? Por óbvio, somos todos seres humanos. Se alguém chegar e me trouxer argumentos e que esses argumentos me façam, de alguma maneira, rever a minha convicção, eu vou ter a humildade de dizer, olha, essa pessoa me convenceu disso aqui, por causa disso, disso e disso. Agora, por questões de luta de poder, de busca de voto, negar as minhas ideias, né? Isso seria uma péssima lição para os meus alunos, entendeu? Um péssimo exemplo para a juventude do Brasil, que é o meu objetivo, né? Que é a minha prioridade, são as crianças e os adolescentes do Brasil. Não tem nada que me deixe mais feliz quando eu encontro uma criança, isso é muito comum, que assistiu uma entrevista minha, que acompanhou, né, o processo de impeachment, agora já está maiorzinha, e que vem me agradecer, e que vem me fazer uma pergunta, e diz que acompanha o meu trabalho, e que acha legal, né? Isso, para mim, não tem preço, entendeu? Mas você vai perder, porque você não trabalha em grupo. Eu ouvi muito isso dos bolsonaristas. A gente sabe que você é séria, a gente sabe que você é honesta, que defende boas bandeiras, mas nós não vamos votar em você porque você não trabalha em grupo, né? E política só se faz em grupo. Por isso que a gente está do jeito que está. Porque, assim, o interesseiro, ele vai arrumar um jeito de fazer parte do grupo que está no poder. Entendeu? A pessoa que tem convicções, ela não vai fazer isso. Entendeu? Então, assim, tudo bem, né? Hoje, muita gente está aí com o presidente, aplaudindo o presidente, fazendo ali reverência, porque ele é presidente. Deixa ele sair e assumir outro, as mesmas pessoas vão mudar. Aliás, algumas que estão lá com ele, no passado recente, defendiam outras coisas. Né? Eu não, eu sou isso aqui. Quer gostar, gosta, não quer gostar, não gosta. Eu não persigo ninguém, entendeu? Eu não puxo tapete de ninguém, não fico falando uma coisa para prejudicar, eu falo o que eu acredito. Afinal, quem ama Janaína Pascoal ama pelo que ela é, e quem odeia também odeia pelo que ela é. Professor João Alexandre? Não, eu só ouço aqui na condição de aluno-aprendiz ainda. Mas a grande questão aí que a gente que tá claro é o modelo, né? O modelo está muito claro, que é um modelo para não funcionar. Na realidade, nós vivemos ainda num Brasil colônia e o coronelismo ainda é a prática por trás das cortinas, né? Os grupos dominam, os currais eleitorais são mantidos e os cabos eleitorais, eles são a peça-chave para corromper, comprar voto. Esse é o modelo, não mudou muito, embora queiram falar que mudou, mas não mudou. Mas eu vou só inverter um pouquinho aqui o disco. Isso tudo acontece por quê? Por falta de educação. Um povo sem educação, sem cultura, é facilmente manipulado. E aí a gente vai tocar na universidade, né, professora? Veja, a universidade, ela perdeu o seu papel de função social. A universidade ela tem que fazer uma devolutiva para a sociedade daquilo que é construído. Dentro da universidade tem que sair os idealistas, os transformadores, aqueles que vão montar uma barreira de resistência contra a subversão de uma série de coisas. E hoje as universidades, na realidade, elas se tornaram casa-mata de partidos e de ideologia
sendo tomada, né? As universidades elas foram tomadas por viés ideológico. E hoje discutir democracia, discutir alternativas, opiniões divergentes, não é mais espaço. Ou você é aquilo, ou está naquela corrente, ou você vai ser queimado igual aquelas que chamavam bruxas foram queimadas, né? E aí eu penso o seguinte, pergunto para a senhora, no Senado aí, será que a gente conseguiria, sei lá, erguer uma bandeira de luta para talvez trazer a universidade de volta ao eixo da lucidez? Sim, eu penso o seguinte, com o Senado independente, com pessoas independentes lá dentro, nós temos como fortalecer aquele jovem e aquele professor também que é asfixiado no ambiente universitário. Porque não é verdade que todos pensem igual, mas é muito duro aquele que pensa diferente se levantar. Então, por exemplo, na USP, eu lembro que quando eu desenvolvi uma disciplina para abordar segurança pública, a primeira reação foi de dizer assim, não, isso aqui é uma faculdade de Direito. Direito não tem nada a ver com segurança pública. Aí eu disse assim, pera lá, para exercer a maior parte dos direitos fundamentais, a segurança pública é um pressuposto, né? Porque tem autores que defendem que a segurança pública é um direito fundamental em si, mas eu gosto mais da ideia de que ela é um pressuposto para eu usufruir, para o indivíduo, né? Usufruir o direito à vida, o direito à propriedade, patrimônio, o direito à dignidade sexual, o direito à liberdade de ir e vir, né? Então, eu tive que enfrentar essa primeira resistência para falar de segurança pública dentro da universidade, da Faculdade de Direito. Aí eu comecei a debater com os meus alunos a ideia de que quem mais sofre com a insegurança pública é a população pobre, né? A população carente, que não tem como se proteger, né? É a mulher que tem que sair 4h30 da manhã para ir a pé para o ponto de ônibus, para ir para o trabalho, entendeu? É o jovem que trabalha o dia inteiro, vai para a escola à noite, e sai da escola à tarde, chega em casa 1h da manhã. Então, esses que vão ser estuprados, que vão ter os celulares mais furtados, roubados. Quando eu comecei a falar isso em sala de aula, eles disseram, a senhora está apelando. Isso não é aula, isso é apelação. Aí, eu fiz o seguinte, peguei vários jornais, de várias linhas, peguei as notícias, né? Funcionária doméstica violada no caminho do trabalho, entregador pega moto que ainda não tinha sido paga, furtada. Recortei e fui para a sala de aula e li as matérias. Eu falei, isso aqui não é apelação, isso é vida real, né? Isso é vida real. Então, assim, só que eu fazia isso. Muitos colegas meus concordavam comigo, mas vinham e falavam assim, ai, Janaína, eu concordo com você, mas eu não quero arrumar confusão, entendeu? Eu vou ter aí um concurso para progredir na carreira, sabe? Então, eu acho assim, se nós dermos visibilidade para essa independência, nos vários cargos de poder, lógico, uma independência respeitosa, né? Sem agredir ninguém, entendeu? Mas uma independência, nós vamos estimular os professores universitários que não concordam, os alunos universitários que não concordam, mas que se dobram, né? Porque os outros são muito barulhentos, fazem perseguições. Então, eu entendo que, por isso eu disse, professor, o meu trabalho é um trabalho de longo prazo. Vai plantar tâmaras, viu, deputada? Vai plantar tâmaras. O trabalho, a senhora parou no meu trabalho, o trabalho de hoje, aí a senhora parou, é isso? É um trabalho de longo prazo. Sim. Ah, tá. Plantar tâmaras, viu, Barreto? Vai colher daqui sim, mas alguém tem... Não, e ela só tem 1 hora. E fica fácil conversar 1 hora
com a deputada, quem já não viu, quem não teve oportunidade, um sonho que a senhora realizou como profissional da política, como profissional, a pessoa eleita. Tá. Um sonho? Olha, eu fiquei muito feliz, né, ao conseguir aprovar a Lei 17.137 de 2019, que é uma lei pró-vida, que garante à mulher que usa o SUS escolher se vai ter seu filho por parto normal ou cesárea, no parto normal ter direito à anestesia, e que são coisas básicas, né? Que as mulheres que têm plano de saúde, que podem pagar particular, já têm, e as mulheres que dependem do SUS ainda sofrem muita humilhação, são torturadas. Mesmo em São Paulo, que a lei vigora, eu tenho que fiscalizar a maternidade, porque ainda tem bebê morrendo, porque, né, no popular passou da hora de fazer a cesárea, entendeu? Então, isso foi uma alegria muito grande. Quando fiz ali a CPI das quarteirizações, né, que são os desvios na área da saúde, muita gente não reconhece, mas eu sei que foi a minha chatice, foi o fato de eu chamar as testemunhas ali, os envolvidos na compra dos respiradores, que foi aquele trabalho árduo que fez com que os respiradores fossem entregues, né, porque eu tenho convicção que aqueles respiradores não seriam entregues, não fosse a visibilidade que eu dei para o caso. Então, assim, foram muitas pequenas conquistas, né? Eu sei de muitos projetos ruins que não foram para diante por força da minha obstrução, ou apresentando uma emenda ali que travou, entendeu? Porque o importante é a gente conhecer o regimento, usar o regimento, e muitas vezes esse trabalho é silencioso, porque você não pode ficar gritando o que você está fazendo ou vai fazer, porque senão quem tem interesse se arma, entendeu? Muitas vezes o bom trabalho parlamentar é um trabalho silencioso. Então, assim, eu vou dizer para os senhores professores, pensar em não estar na Assembleia, né, a partir de março de 2023, me causa uma grande tristeza. Eu tenho até vontade de chorar, porque eu gosto muito do meu trabalho lá, eu entendo que eu realizo muito, por óbvio. A gente sempre quer realizar mais, né? Existe a morosidade da máquina, existem várias resistências, o gigantismo, mas, assim, eu me sinto muito útil ali. Então, é uma dor muito grande, né, não estar lá a partir de março de 23. Mas eu entendo que eu preciso me voluntariar para estar no ambiente em que eu posso ser mais útil ainda para o país todo, né? E aí a decisão vai ser do povo, vai ser de Deus, mas eu, pelo menos, não me omiti. Professor Alexandre, eu sei que o senhor tem mais duas perguntas. Não, vou usar de uma só, porque assim que a deputada também tem sua agenda aí. Bom, já afirmo aqui publicamente que continuará tendo o meu voto, novamente. Obrigada. Porque, e não estou falando aqui porque estou ao vivo, não é porque eu penso o seguinte, a senhora representa uma quebra de paradigma, que é o perfil nosso aqui também. A gente não faz mais porque não pode, porque somos anônimos e tal, mas apoiando quem pode, a potência de agir, né, como ensina o Nietzsche, melhora para todo mundo, né? Então, acho que o nosso papel, o papel do brasileiro é apontar o seu voto na direção do poder transformador. Né? Acho que a ideia é essa, né? E a gente luta para isso. Mas eu quero dizer para a senhora aqui, não vou nem fazer uma pergunta, dizer para a senhora o seguinte: não importa o resultado, não desista. Continue sendo uma voz. A senhora talvez não tenha nem dimensão de quantas mulheres aprisionadas a senhora representa. Quantas mulheres subservientes em partidos gostariam de ter a sua fala, a sua autonomia, e não tem exatamente porque não quer se posicionar para não contrariar o clero. Né? Mas, de alguma forma, a senhora também as representa, porque é uma voz que escapou por algum lugar aí que continua falando. Né? E a gente precisa disso. Né? A história ela é escrita por poucas pessoas. Como a senhora falou, a senhora está plantando tâmaras. Vai plantar hoje, mas quem vai colher é daqui 100 anos, quando der a primeira. Então, talvez sejam os meus netos, né, que vá colher o que a senhora está fazendo hoje, as minhas netas, enfim. Mas acho que o nosso papel é esse. A senhora conte com a gente aqui, naquilo que puder, naquilo que couber, né, e
estamos aqui realmente em oração, né? Porque o nosso país precisa de oração para que esses principados e potestades aí que impedem o desenvolvimento, a cidadania e a efetivação dos direitos e garantias fundamentais da pessoa humana se realize. É o que eu sei. A gente tem a base da pirâmide de Maslow, a gente está orando pela base, porque o resto o povo se vira sozinho, né? Então, o resto do povo se vira sozinho. Mas eu acredito. Base, né? Muito obrigada pelas palavras, professor. Eu acredito muito no poder da oração, né, por essa harmonização no nosso país. É óbvio que todos nós temos as nossas convicções, todos têm as suas preferências, isso é natural numa democracia, mas eu tenho muita preocupação com cisões no meu país, sabe? Então, a oração, ela une, né? Ela agrega e ela harmoniza acima de tudo. Então, agradeço imensamente as palavras e, sobretudo, as orações, professor. Deus abençoe. Muito obrigada mesmo. A senhora também. E vou só fazer um pedido público aqui para a senhora. Se algum dia, a senhora estando lá, chegar uma pauta sobre guardas municipais, a senhora lembre do professor Barreto, lembre da gente, que nós vamos lhe auxiliar para que a senhora ajude a criar, a quebrar um paradigma aí, de que o município ele tem que participar mais ativamente das políticas locais de segurança pública. Não estou falando aqui em municipalização da segurança, mas numa participação maior, mais efetiva do município, através das guardas municipais, que são também uma grande parcela de pessoas que estão sofrendo aí, exatamente por estar enfrentando esses leões aí do sistema de segurança pública arcaico que nós temos. Tá? Se um dia chegar uma pauta para a senhora, ela lembra da gente que nós estamos ao seu dispor. Tá bom? Podem contar comigo. Eu acredito firmemente que as guardas municipais integram, sim, as forças de segurança, né? Precisam desse reconhecimento, da estrutura, de desenvolver mais instrumentos para trabalho em conjunto com as demais forças. Então, assim, deixo aqui já público, podem contar comigo, podem contar de coração, é verdade. Muito obrigado, professora. Um sonho que a senhora realizou estando na política? Um sonho? Olha, eu ainda quero realizar. Eu ainda quero realizar. Eu quero ver as crianças, né, de verdade, sendo prioridade no nosso país. Eu tenho falado muito sobre isso, mas a Constituição Federal coloca crianças e adolescentes como prioridade absoluta. Aliás, a única prioridade absoluta. Mas os outros grupos, reconhecidos como vulneráveis, são tratados de forma mais prioritária do que as crianças e os adolescentes, inclusive as mulheres, né? Eu, quando vou visitar um município, uma Câmara de Vereadores, a primeira coisa que dizem, olha, doutora, aqui tem tal casa para as mulheres, tem tal delegacia para as mulheres, tem tudo para as mulheres. Aí eu pergunto, o que tem para as crianças? Né? E é uma constante, sabe? Criança morando em rua, ninguém acha aquilo. As pessoas naturalizaram, né, a coisificação das crianças e dos adolescentes. Então, o sonho que eu quero realizar ainda é que crianças e adolescentes sejam verdadeiramente prioridade no nosso país. Algumas pessoas me disseram nessa minha passagem pela Alesp que isso não acontece porque criança e adolescente, né, pelo menos na primeira fase da adolescência, não votam. Né? Eu não quero acreditar que seja isso, entendeu? Não quero acreditar. Né? Mas, independentemente, é para eles que eu canalizo as minhas maiores energias, entendeu? É para eles, assim, né? Então, meu sonho ainda está por se realizar. Sua melhor lembrança? Na Assembleia? Não, a sua melhor lembrança na sua vida. O que a senhora considera importante? Qual é a sua melhor lembrança? Se quiser ser na Assembleia, tudo bem. Não, mas tem tantas, né? Tem tantas. Escolhe uma, assim, para falar, caramba, isso me marcou muito. Olha, foram várias, né? Graças a Deus, eu tenho uma vida muito boa, né? Eu sou muito grata a Deus. E, além de ter uma vida boa e ser grata a Deus, eu valorizo muito tudo de bom que acontece na minha vida. Né? Eu vivo tudo muito intensamente.
Eu valorizo tudo que é positivo e procuro apagar o que é negativo. Isso é uma característica da minha personalidade, tá? Mas eu acho que eu posso dividir, por exemplo, o momento em que eu fui aprovada na FUVEST, né? Eu vim de um ambiente onde as pessoas não acreditavam que era possível entrar na USP. Tanto é que, quando eu entrei, meu pai, na época, não tinha internet, né? Então, a lista, eles falavam a lista dos aprovados no rádio. E eu fiquei ali no rádio. Quando falaram meu nome, meu pai falou: isso aí é pegadinha, Janaína. Alguém pôs isso aí, não é verdade. Aí eu fui atrás, né, do jornal, esperei o jornal, aí saiu impresso. Meu pai ainda assim não acreditava, porque não conhecia ninguém que tinha entrado na USP, né? E aí, conhecidos nossos, assim, da vizinhança, começaram a perguntar quanto é que meu pai tinha pago para eu entrar na USP. Eu falei: como assim? A faculdade é pública. Não, mas é só pagando para entrar, entendeu? Isso aí não existe. Então, assim, ter sido aprovada na FUVEST, né, foi algo muito marcante na minha vida. Acho que foi algo que mudou muito a vida da minha família, entendeu? Porque isso influenciou muito os meus 3 irmãos mais novos, sabe? Primos, entendeu? Então, assim, foi algo muito significativo na nossa vida, né? A minha graduação também, né? Então, assim, olha, eu tenho tantas boas memórias que eu ficaria aqui mais 1 hora para poder contar todas. Tem 3 coisas ainda que eu quero fazer, mas uma delas aqui, o Pelu, que é de São João da Boa Vista, está perguntando quando a senhora vai lá. Quando for, é para avisar, para ele poder movimentar alguma coisa lá na cidade. Então, bom. Eu quero perguntar algo para a senhora, mas antes de perguntar algo para a senhora com relação exatamente a isso que está falando, então, aquela menina que entrou na USP chegou a esse ponto. Olá, amados. Meu nome é Janaína Pascoal, eu sou candidata ao Senado Federal por São Paulo. Eu sou advogada, professora de Direito, propus e conduzi o processo de impeachment da presidente Dilma, apresentei uma denúncia contra o Maduro da Venezuela perante o Tribunal Penal Internacional, trabalhei no Ministério da Justiça, na Secretaria de Segurança Pública, eu presidi o Conselho Estadual de Entorpecentes, fui membro da Comissão de Assuntos Penitenciários e de Políticas Criminais do Estado de São Paulo. Atualmente sou deputada estadual em São Paulo, fui eleita com mais de 2 milhões de votos e peço a sua confiança e novamente o seu voto para poder trabalhar para você no Senado. Na verdade, a minha ideia é trabalhar por São Paulo e pelo Brasil. Eu quero levar este conhecimento jurídico, este conhecimento técnico para o Senado Federal, que é uma das casas mais importantes à luz da nossa Constituição Federal, para que o povo brasileiro, suas garantias, seus direitos sejam todos respeitados, para que a divisão dos poderes seja respeitada, para que o Senado tenha altivez, tenha independência. O meu número é o 287. Eu não tenho fundo eleitoral, eu não tenho tempo de TV, eu estou fazendo a minha campanha com os meus próprios recursos. Se você abraçar esta campanha, se você abraçar a minha candidatura, nós conseguiremos chegar lá. Se você concorda que eu sou a melhor opção para representar São Paulo no Senado Federal, vote 287 e compartilhe este vídeo com seus amigos, com seus familiares. Se você não é eleitor em São Paulo, com certeza você tem um amigo, um parente que vota em São Paulo. Passe esse vídeo para esta pessoa, peça para ela votar 287. Eu quero ter a honra de trabalhar para você lá. Muito obrigada, fique com Deus. Esse 287, na numerologia, significa renovação, que é o 8, né, que acaba formando o 8. Essa renovação faz parte da Janaína em acreditar em ciclos contínuos de vida? Abre-se uma porta, fecha-se a porta, abre-se uma não. Sim, eu acredito muito nisso. Eu entendo que nós temos
fases mesmo de dedicação, de concentração de energia. Pessoas que... Oh, meu Deus, por favor. Vocês estão vendo? Estamos ouvindo, sim, a senhora está tremendo. Agora eu vou ver. Eu entendo que nós temos fases de ciclos mesmo, de concentração de energia, de mexer as energias do lugar, entendeu? Eu realmente acredito nisso. O 7, normalmente as pessoas colocam 0 ou 1, né? Mas o 7 é um número bíblico, né? Perdoar 7 vezes 70, tem todo um significado. E eu acredito bastante nesses sinais, né? E é isso. Agradeço imensamente o carinho, o apoio. Não estava nem esperando o vídeo, né, passar no programa, muito emocionante. Eu agradeço de coração. E peço a Deus que eu possa estar, né, onde eu venho ser mais útil. É só Ele que sabe, entendeu? Que eu não posso deixar de me voluntariar. Mas é Ele que vai, por meio do povo, decidir onde é que eu vou ser mais útil. Muito obrigada mesmo. Antes de eu passar para o professor João Alexandre, o rápido bate-bola. O que é Deus para a senhora? É tudo. Família. É o alicerce, né? É a base, é a força. Amigos. Amigos. Amigos são as boas lembranças, ainda que à distância. Um dia triste. O que é um dia triste para a senhora? As mortes, né? Eu me lido bem com as mortes. Um dia feliz. Olha, eu procuro transformar todos os meus dias, e possíveis dias de quem está ao meu lado, em dias felizes. Eu tenho essa meta aí todos os dias. E o que te faz acordar todo dia de manhã? Independente do que seja, o que te dá força? Tudo, né? Vontade de realizar, vontade de transformar. Eu preciso fazer exercício toda manhã, sem exceção. Então, assim, eu ponho coloquialmente, né, para funcionar. Eu falava isso em sala de aula com os alunos. Adote a prática de fazer uma atividade física, se possível de manhã, porque isso é bom para o corpo, é muito bom para a mente, né? Porque já tem estudos mostrando que você fazer o sangue circular irriga o cérebro, mais facilidade de aprender, e obviamente é bom para a alma também, né? Então, assim, é difícil eu não tenho dificuldade para levantar, não, eu tenho garra e muita vontade, sabe? Com a graça de Deus. Um livro que a Janaína leu e... Sabe aquele livro que a gente lê? Nossa, todos os meus amigos tinham que ler esse livro. Tem vários, né? Eu gostei muito. Essa é a dificuldade de escolher. Confissões de Santo Agostinho. Eu acho que é um livro meio mágico, sabe? Assim, ele mexe muito com a gente. Gostei muito do Long Liberty, de Stuart Mill. Gosto demais, recomendo muito as origens do totalitarismo de Hannah Arendt, né? Acho que é importante, tanto que dizem como direitistas lerem, porque Hannah Arendt consegue mostrar ali que ditaduras, totalitarismo, não tem bandeira, sabe? Tem alguns sinais. Então, eu gosto muito desse livro. Tem um livro muito bom do Papa, que ele escreveu com o Rabino Skorka, que é um livro que ele mostra a possibilidade de diálogo entre as religiões. Tem um livro entre cientificismo e religião, do Habermas, que eu também gosto demais. Tem um muito bom também, oh, meu Deus! É um livro do Tratado sobre a Natureza Humana, agora está me fugindo o nome do autor, ele fez a versão grande e a versão menor também, que é muito bom. Na literatura eu adoro Machado de Assis, né, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu não consigo eleger um só.
Professor João Alexandre, para a gente encerrar aí. Bom, eu deixo aqui para a senhora apenas uma lembrança, para a senhora ler depois, quando puder. 1 Samuel 2,8. Tá? Ele, o Senhor Deus, eleva os necessitados do pó e o faz assentar entre os príncipes. Que Deus realize isso na sua vida, é um desejo de coração. E porque a senhora é, para nós no Brasil, uma referência de transparência, de dignidade, de esperança, de renovação do velho modelo, né? E me lembra um pouco aqui até o comportamento de Daniel, né? Quando nada acharam contra ele, tentaram lançá-lo na cova dos leões, porque tinha uma vida pública transparente, limpa e a qualquer prova. E é difícil nós termos alguém com esse perfil hoje, por isso estamos aqui esperançosos de que a senhora nos represente lá, represente o nosso Estado e, por tabela, abençoe o Brasil como um todo aí. Deus abençoe a sua caminhada. Muito obrigada, professor. Lindas palavras, agradeço assim de coração, emocionante ouvir. Eu agradeço muito, muito mesmo, a ambos. Obrigado pela sua atenção. Sei que esse começo de correria do Senado, a senhora pegar 1 hora para ficar batendo papo, eu sei que não é fácil. Agradeço muito a atenção da senhora. Agradeço a todos que participaram, ao mesmo o pessoal que estava por aqui rodando, todos já declararam o voto na senhora. Então, quem tem dúvida de quem voltar para o Senado, está aí, não precisa ter dúvida. Qual que é o número mesmo, assim, só para a gente lembrar? É 287. Hoje é o primeiro dia, hoje já pode falar. Eu agradeço demais. Na verdade, eu ganhei 1 hora aqui de aprendizado, de boas energias, né? De carinho. Então, eu tenho palavras para agradecer. Muito obrigada mesmo. Boa sorte. Qual conselho que a senhora deixa para o pessoal que está entrando na política aí? O Barreto, professor Barreto, manda um post para nós da segurança pública, mostrando aí o seu apoio aí à segurança, porque assim, hoje nós temos a nossa rede 100% é focada nesse público, né? E é pessoal capital intelectual, capital pensante, isso é muito importante, formador de opinião, e mostrando que realmente a senhora tem um olhar também sobre a segurança pública municipal também, porque assim, onde eu estiver, com certeza a senhora estará conosco. Muito obrigada, professor, muito obrigada. O conselho que eu deixo para quem vai entrar na política, não abra mão das suas convicções, entre com humildade, porque é muito comum a pessoa que entra na política, assim, chegar no ambiente, né, de sapato alto, e isso é ruim. Tem que entender que todo colega que é eleito, ele representa um número, né, um grupo de indivíduos. Então, se você também desrespeita aquele colega, está desrespeitando quem confiou o voto a ele. Então, dá para construir com urbanidade, né, com respeito, com educação. E, principalmente, o que eu peço para a nossa população? Que tenha serenidade. Aproveito para falar do outro livro, Elogio à Serenidade, do Norberto Bobbio. Tenha serenidade, né, para passar por esse momento de turbulência, que será tenso para todos nós. Será um momento tenso para todos nós, independentemente de crenças e convicções. Então, tem que ter serenidade, porque nós somos um povo só, nós somos uma só nação, né? E nós precisamos construir esse país, e não dividir. É isso. Legal, obrigado, gratidão à senhora, gratidão a todos. Divulguem o 287 aí em tudo que é lugar e vamos visitar a deputada Janaína Pascoal no Senado muito em breve, se Deus quiser. Fiquem com Deus, até breve. Abraço, professora. Tudo bom. Beijo grande.